Olá, eu vou apresentar o meu EP de banco de dados. Os participantes do grupo sou eu, né, no caso Lucas da Silva dos Santos e Rafael Nascimento Lourenço. Eu vou começar explicando como que funciona para validar o CPF. Bem, o CPF é composto por dois dígitos verificadores, que é os dois dígitos que ficam no final, né? É, e como que é feito? É, Você faz uma multiplicação de valor por valor numa lista de números de 10 a 2, né, no caso. Então é 5 vezes 10, 50, 2 vezes 9, 18, né, fazendo isso. E após isso você soma tudo, no caso aqui deu 295. Com esse valor você faz o módulo, o módulo dele por 11, né? E esse valor você faz 11 menos ele. Que aí o resultado vai ser o primeiro dígito verificador. Aí, para o próximo dígito verificador, em vez de começar por 10, você começa por 11. Então, esse 2 aqui vai ser incluído na validação do CPF. Bem, eu vou mostrar aqui um pouco o código, é, mas antes eu vou falar também sobre a validação do CPF, não, da data. No caso, a validação da data tem esse. é, não é exatamente um regex, tá? Mas é parecido, porque a engine de regex é mais pesada que a máquina do Lu, então eles acham que acabaram por não adicionar. Ele valida, né, o formato, valida se entrou dado, né, caso contrário ele torna falso. Aí que ele já entra o formato puro, né, sem esse underline data, né, porque não faz sentido você mandar isso aqui, você já sabe o que é uma data. Ele pega o ano, mês e dia, valida as ranges, né. No caso, o ano pode ser de zero ao infinito. E verifica se o ano é bissexto. E se o dia é o dia 29, né? Porque aí é verdadeiro. Porque no caso, a próxima validação seria dos dias dos meses. Cada mês tem uma quantidade determinada de dias, né? Então, ele faz essa verificação aqui. Aí, caso ele passe por todas essas verificações, ele retorna verdadeiro. Retorna true. Agora, pro CPF, é a mesma situação. Ele valida se tem 11 dígitos. Nisso ele verifica, quer dizer, ele pega um número verificador e cria um array aqui de dois dígitos aqui. Cada um desses dígitos ele vai calcular o dígito, né? Aí no final ele faz uma comparação aqui para verificar se o dígito é válido, né? Ele verifica o que entrou com o que saiu desses cálculos. Se for igual, quer dizer que ele é válido. Bem, vou explicar aqui a parte do C. Vou começar por aqui. Essa parte do código aqui é caso você queira adicionar mais um tipo de validação. Essa parte aqui é o prefixo do que vai ser que você coloca ali, né? Por exemplo, aqui é data, ele pega esse prefixo aqui, né? Data, data. Então ele valida isso. E aqui é a função do Lua. No caso aqui, check CPF e check data, date, né? Check CPF e check date. É bem genérico. Então, se você adicionar uma outra e aumentar esse valor aqui, ele vai funcionar. É, Aqui ele carrega, declara variáveis, né? Abre o arquivo do script Lua e tal, carrega na máquina, né? Aí, ele tira o barra N. Aí ele faz esse split aqui. É, o comando, ele vem desse split, né? Na verdade ele não retorna um valor, né? Ele retorna um ponteiro da onde está
da onde está essa primeiro item, né? Vamos falar não é exatamente item, né? Porque esse punch, na verdade, ele foi modificado. Ele procurou os espaços e transformou em barra zero. Então, ele retorna o ponteiro do começo da string antes do barra zero. Aí ele faz a validação aqui, esse string compare, né? Compara o comando com esse valor aqui. Se é um comando add, get ou exit. Se for exit, ele sai, né? Ele valida aqui. Coloca true, aí inverte. Quando ele for dar o add, inclusive esse count, eu nem preciso mais dele. Que era quando eu usava a biblioteca antiga, que a biblioteca antiga não estava muito redonda. Ela procurava pelo, pelo endereço do ponteiro, né? Ela não procurava pelo valor do que tinha lá no ponteiro. Então se tivesse tipo, você colocasse um A lá e você mandasse procurar por A, ele não ia achar, porque o ponteiro é diferente, né? O ponteiro que ele aponta é diferente. Aí eu precisava inclusive de umas outras variáveis aqui para poder armazenar os valores, porque ele também não era inteligente, ele não sabia dar free naqueles valores. Então basicamente era um dicionário que não era um dicionário. Era uma estrutura de dados sem ser uma estrutura de dados. Então ele não funcionava muito bem para essa situação, né? É, aqui ele pega key, o key e o value, com aquele split lá, né? Ele splita, pega o próximo valor, por isso que eu passo nulo. Que dentro desse strtool deve ter uma variável estática, né? Funciona como buffer, por isso que ele consegue pegar o próximo. Mesma coisa para cá. Aí ele valida se a chave tem valor na chave, né? Tanto na chave quanto no valor. E verifica os inputs. Se verificar input, ele faz algumas validações, como pegar a quantidade de itens que tem nele, né? Se ele for menor que 2 significa que, que não é ele não possui esse underline. Caso contrário, ele continua. É, aqui ele faz simplesmente ele pega, verifica que se existe, se está mapeado aqui em cima, sabe? Se esse antes do underline aqui está mapeado. Caso ele não esteja, ele vai retornar true, porque é um valor válido, né? Não é inválido. Mas caso ele esteja mapeado, ele passa essa flag e vai mandar lá para vai mandar para essa função, né? Ele dá o push na função, essa string, vai dar o push na string, né? Que a posição 0 é a chave e a posição 1 é o valor. E ele vai chamar a máquina virtual lá do Lua, né? Para fazer a validação. Aí depois ele retorna o valor, né? Aí ele verifica se o último valor da pilha é um booleano, né? Caso ele não seja, caso seja, quer dizer, perdão, ele vai retornar aqui, né? Ele vai pegar o valor da pilha, ele vai dar um pop aqui também, ele vai tirar da pilha. Aí ele retorna esse booleano para a função principal do C. Aí caso seja verdadeiro, ele entra aqui e adiciona lá na, na estrutura chave valor, né? E printa que foi adicionado. No get é a mesma coisa. No caso aqui a função é lookup, né, para procurar lá dentro da, da lista ligada, né, que na verdade a estrutura disso aqui é uma lista ligada com uma hash table, que ele usa um hash, né, no hash table não, ele usa um hash, mas é uma lista ligada, é, ele procura pelo valor, né. É, bem, aí caso ele escreva para sair, ele sai, né. Posso explicar brevemente aqui como funciona. Você instala aqui, ele verifica se é nulo. Se for nulo,
Ele entra, cria tanto o nó e adiciona o próximo nó, né? No nó anterior adiciona o próximo nó. Ele faz o hash aqui, coloca lá dentro. Caso contrário, ele dá o free no. Aqui não é no nó, tá? Ele dá o free no valor, porque aí ele só mata o valor, ele não precisa recalcular o hash, né? Que a chave é a mesma, é idêntica. Aí ele vai lá e dá esse strdup, que é basicamente duplicar a string, né? Ele pega a string que entrou e copia para esse p e retorna o p, né? Então ele vai lá e substitui esse dfn aqui, faz o dfn apontar para ele. Aí retorna o node. Lookup, basicamente ele procura dentro da hash table. Na verdade, nem procura, né? Ele só pega o hash de S e se ela existir, significa que já pega o valor direto, né? Eu quero dizer. Aí ele retorna NP, caso contrário, ele retorna null, né? E aqui é o cálculo de hash. Esse hash val é essa variável aqui, né? Esse S é o valor do char, no caso em ASCII, né? Aí faz a multiplicação vezes 31, aí ele faz o módulo, né? Com essa hash size, que é 101, no caso que está ali em cima. Nisso ele retorna e retorna o valor. A estrutura que ele usa é esse nList, né? Que tem o nome e o dfn, que é o valor. E esse next é o próximo valor na lista. Feito isso, ele retorna o valor. Eu vou parar aqui rapidão e vou mostrar o funcionamento do código. Bem, eu vou adicionar esse primeiro, que é uma data válida. Inclusive, eu acho que eu copiei o valor errado. Não era esse aqui que eu queria colocar, era o de baixo. Deixa eu limpar aqui. Esse aqui. Primeiro eu vou mostrar do CPF, ó. Vou colocar um CPF inválido. No caso, esse aqui é válido, tá? Mas, ó, eu vou trocar o valor aqui. Ó, já dá como errado. Ele valida isso. Aí eu vou colocar um certo. Ele achou. Aí se eu quiser pegar esse dado, tá aqui. Se eu tentar pegar um dado que não existe, por exemplo, ele não acha. Mesma coisa para data. Deixa eu colar aqui. Dependência do Brasil, né? Ele já adicionou. Se eu tentar colocar uma data inválida, por exemplo, 39, já dá como incorreto. Também tem a validação do ano bissexto. Deixa eu colocar aqui, vou colocar o mesmo valor. 82. Vou colocar 2000. No caso 2001, né? Para mostrar o funcionamento. Se eu colocar 29, não é para ele deixar, não é para deixar passar, tá? Aí, ó, ele não deixou. Aí no caso eu coloco, se eu colocar 2000, 02 e 29, aí ele deixa. Adicionou. E também tem isso, né? Ele pega o último valor adicionado na tabela ali. Na tabela, na estrutura chave-valor, né? Aqui, ó. Bem, é isso.